Você já fez o seu L hoje? Se não, faça o seu L agora. Mas por que eu tô falando isso? Porque o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que você conhece, o Alexandre de Moraes, sabe que no Brasil tá tendo uma guerra econômica com os Estados Unidos, podemos dizer assim. E agora os Estados Unidos acusa o nosso ministro de violações de direitos humanos. Vamos ver aqui. Moraes é alvo de denúncia na OEA por violações de direitos humanos. Autor de petição enviada à CIDH solicitou sigilo alegando temer represálias e apontou supostos abusos judiciais, censura e prisões ilegais. Nossa, que isso? Ele é o melhor ministro que existe, ó. Melhor presidência, cara. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Unidos, a OEA, recebeu petição que acusa o ministro Alexandre de Moraes, do STF, né, de violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. O autor do documento pediu à entidade para ter o nome preservado e menciona supostas ilegalidades praticadas por autoridades brasileiras, especialmente após depredações nas sedes dos três poderes. No 8 de janeiro, o texto aponta que o ministro Alexandre de Moraes como responsável por prisões preventivas em massa, sem fundamentação individualizada ou tempo razoável de detenção, e por decisões judiciais tomadas sem contraditório nem ampla defesa. Cara, eu não concordo, eu acho que ninguém deve concordar com o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas é a pura verdade que até com... Vou falar que eu sou fã do Bolsonaro, esses caras tudo sem noção. Mas o cara não pode pegar muita gente lá do 8 de janeiro. O Salles não pode pegar uma pessoa que, que pode provar que ela não tava ali, ela não tava nem sabia o que tava acontecendo, né, filho? Isso é, pra mim, violação dos direitos humanos, né? Acho que vamos pensar, né, direito que é uma baita violação. Entre episódios citados estão as detenções ocorridas no dia 9 de janeiro de 2023, quando mais de 1.400 pessoas foram levadas a um ginásio de polícia federal sob condições que, segundo o documentário, seriam insalubres, com prisões baseadas em geolocalização à proximidade dos locais de atos. Sim, teve pessoas que só porque viajou para Brasília mais tarde, nem foi naquela hora, foram presas. Pesquisa aí, mas vai ver que uma pessoa lá que foi condenada foi só porque ela foi no ônibus e foi pra lá, filho. Daí já tinha acabado. Então, não pode mostrar testemunhas que provam isso. Isso pra mim é. Isso aí não tem justiça e democracia nenhuma, né? Prisão baseada de ocasião, beleza? Além do STF, a Procuradoria-Geral da República, PGR, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Congresso Nacional e o presidente Lula são mencionados. Segundo o texto, a PGR teria sido omissa em agir contra abusos do judiciário, enquanto o executivo teria adotado, abre aspas, uma postura conivente e silenciosa diante da escalada autoritária promovida pelo judiciário, estimulando uma narrativa oficial de que todos os manifestantes do dia 8 de janeiro são terroristas. Tem pessoas que nem participar do ato não quebrou nada, né? Não tô falando que todos não tem que ser condenados, mas tem pessoas que só estavam ali na manifestação, claro que tava participando de tudo aquilo e, né, tinha que pagar pro seu lado, mas se a pessoa só tá ali levantando a bandeira, falando volta, sei lá, a
pessoa só tá com a bandeira, então ela não tem que ser presa, né? Agora tá dentro da democracia, né? Porque se o próprio MST, se o MST invadir uma coisa e muita gente tava de fora com a bandeira, ela seria acusada se fosse do MST? O TSE, por sua vez, é descrito como agente ativo de censura prévia e perseguição a influenciadores, jornalistas e religiosos sobre o pretexto de combate a fake news. Já o Congresso é citado como negligente na defesa do equilíbrio entre os poderes da Constituição. Parlamentares de oposição, a petição sustenta que parlamentares opositores como Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Biakixes, Damares Alves e Marco Feliciano têm sido alvos de con constrangimentos institucionais, perseguições judiciais, censura de seus conteúdos e ameaças veladas. Também são citadas decisões judiciais que teriam determinado bloqueio e censura de perfis em redes sociais de jornalistas, parlamentaristas e cidadãos comuns, muitas vezes com decisões em segredo de justiça e sem contraditório. Entre os nomes mencionados como alvos de bloqueios e perseguições estão comunicadores como Alan dos Santos, Paulo Schmidt e o Rodrigo Constantino. O texto alega em que plataformas como X, YouTube, Instagram e Facebook vêm sendo forçados a remover conteúdos e desmonetizar perfis de figuras públicas da oposição. Ainda tem mais coisas aqui. A petição sustenta que há um cenário de grave crise institucional no Brasil e que o sistema jurídico nacional estaria disfuncional, parcial e ineficaz diante de abusos de autoridade. Abuso de autoridade. Que é onde que o ministro da STF, onde está na Constituição, que o cara pode falar que pode derrubar a conta do Instagram. Mostra na Constituição. Se tivesse, eu ia ficar caladinho na minha. Porque ele tá fazendo isso com o Bolsonaro. Não tô defendendo o Bolsonaro, mas tô defendendo o que é o direito humano, né? Porque se fosse com Lula, se fosse com alguma coisa assim, ele ia fazer isso? Não pode. Não pode, ué. Onde está na Constituição Federal de 1980. O autor denuncia um contexto de lawfare em que o sistema de justiça seria utilizado para fins de perseguição política, ferindo os princípios do devido processo legal, da liberdade de expressão e da separação entre os poderes. O último parágrafo. Por fim, o documento pede que a CIDH adote medidas cautelares urgentes e, eventualmente, leve ao caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O peticionário solicitou confidencialidade à comissão, alegando fundado receio de represálias por parte de autoridades estatais e citando ameaças, retaliações e perseguições contra opositores políticos. Até o momento, SIG não se pronunciou oficialmente contra o andamento da petição. Vocês viram que até a Venezuela taxou o Brasil em 77%, cara? Você viu que até a Venezuela... que eu tô falando isso? É uma coisa de Alexandre de Moraes, tem nada a ver com Venezuela. Taxou, e ele falava a mesma coisa aqui, ó. Ele falava que é uma democracia a Venezuela, elogiou Maduro no ano passado. Aí o que ele faz? Bom, eles falam que talvez com um erro, assim, não sei que erro é esse, mas taxou o Brasil em 15% até 77%. Acho que é isso, ou 25% a 77%. Acho que é 15%. Morte financeira a Moraes entenda como funciona a lei Magnitsky, desculpa o meu inglês, e como ela se aplicaria ao STF. Em meio à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Brasil, articulações apontam possibilidade de aplicação da lei Magnitsky a ministros do STF. Em meio à escalada das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal
O STF é um dos alvos do governo Trump. O Supremo não concedeu às pressões, seguiu os seus ritos e desagradou a nação norte-americana, que suspendeu vistos de Alexandre de Moraes e dos outros 7 ministros. Então foi a primeira sem sanção. O que virá agora pode ser a aplicação da lei Magnitsky para a morte financeira de ministros à terra. Especialistas comentam sobre a questão. A lei permite que os Estados Unidos imponham uma série de sanções econômicas por proibição de entrada ao país e acusados de grave corrupção ou violação de direitos humanos. E sua possível aplicação ao Supremo não é uma simples questão de especulação. Em maio passado, após Bolsonaro se tornar réu de suposta tentativa de golpe de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou a afirmar haver uma grande possibilidade da lei sancionar Moraes, o relator do processo contra a trama golpista. Deixa eu ver aqui, ó. No âmbito pessoal, Alexandre de Moraes, por exemplo, está com seu visto dos Estados Unidos suspenso após medida do governo Trump. Com relação às questões financeiras, contas e bens no sistema financeiro dos Estados Unidos são bloqueados. Mas não é só isso. Mesmo que Moraes não tenha ativos nos Estados Unidos, ele ficará impossibilitado de usar cartão de crédito, contas bancárias, serviços de companhias que sejam de empresas norte-americanas. Que isso, aí? Aí o que o cara vai fazer da vida, aí? Como que o cara ele vai ganhar o dinheirinho dele suado, assim, suado. Que ele trabalha muito bem. Que ele trabalha muito. Nossa, sabia que eu tinha visto um negócio no vídeo quanto que os caras ganhavam, né? Aí eu tava vendo que os caras ganham um bônus porque eles trabalham demais. Pelo visto, ele trabalha muito, muito demais. Então, acho que é muito verdade. Por isso chama a medida de morte financeira por ser de um grande país ao considerar a influência dos Estados Unidos na economia. Qualquer cartão com a bandeira que atua nos Estados Unidos, por exemplo, já estaria fora de uso para a pessoa enquadrada na lei. Que é isso, aí? Mas aí pegou muito pesado. Priscila Caneparo, pós-doutora em Direito Internacional, alerta que os departamentos e do Tesouro dos Estados Unidos são criteriosos na aplicação dessa lei. Isso porque se trata de uma sanção que afeta a soberania de outro estado. Nesse caso, é ainda mais sensível por ser direcionado ao Poder Judiciário brasileiro. Nunca houve uma aplicação dessa lei. A ministra das altas cortes de outros estados explica. Então é só dentro dos Estados Unidos até agora. Mas como o nosso Alexandre de Moraes é muito bom, ele consegue além do imaginável. O nosso governo Lula é tão bom, ele consegue além do imaginável. Ó, vamos duas coisas aqui. O Lula era tão amigo do Maduro, a taxa que eu disse, 15,77%. Aí o que o Alexandre de Moraes viu assim, não pode não, eu vou ficar para trás. Conseguiu uma lei de grande corrupção e ainda por acusar de direitos humanos, para adorar os direitos humanos. Eu não sei mais o que acontece nesse Brasil. Eu só sei que não sei se esse vídeo vai ser censurado, né? Não sei o que vai acontecer com o nosso Brasil. Eu só sei que nada sei, segundo o nosso grande filósofo que você conhece. Então é isso. Se inscreve aí abaixo. Fica ligado nas próximas notícias. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre a lei da Venezuela que o cara Maduro colocou em cima do Brasil. E é isso. A casa tá caindo. Não sei o que tá acontecendo. Do nada veio a notícia ali, a notícia colar. Eu não sei mais nada. Eu só sei que. Eu disse, só sei que nada sei. Fica com Deus. Fica com o Pai amado. E tchau. Falou.